nossa primeira parte do nosso curso, tá? De Arquitetura de Computadores 2, que é uma parte introdutória, tá? E principalmente introdutória sobre o que é essa disciplina, tá? E o que é que nós vamos ver durante esse semestre. Bem, então, primeiro a gente precisa entender por que é que a gente precisa estudar organização e arquitetura de computadores. É claro que a gente precisa saber como funciona o computador e principalmente porque a arquitetura e a organização do computador refletem diretamente na capacidade dos programas em resolver problemas. Por exemplo, você não entender sobre o funcionamento de forma aprofundada do computador pode fazer com que você tome escolhas erradas e, e utilize um computador que não é adequado para resolver aquele problema específico que você está precisando, tá? Um exemplo clássico direto que eu vou dizer é você ter, para uma determinada aplicação, você decidir que você vai utilizar um Core i da vida, última geração e tal, com 4 núcleos, 6 núcleos, cada núcleo desse roda 2 threads, então você tem, se for 4 núcleos, você tem capacidade de rodar ali 8 threads paralelas, e aí você não usa um OpenMP desse em C++, como eu vou mostrar para vocês, você usa seu programa em Python e Java e tal, e aí você tem uma subutilização do seu processador. Você compra um processador que é muito sofisticado e com vários recursos, e você subutiliza ele porque você não sabe que existe essa possibilidade de você explorar o paralelismo de forma mais aprofundada, certo? Então, e aí você pode até achar, mas isso é besteira, porque eu compro o processador e utilizo o melhor processador né, eu compro o melhor processador que meu dinheiro pode pagar e vou utilizá-lo, e se eu utilizo pouco, se eu não utilizo, se eu não exploro na totalidade, é problema meu, né? Beleza, isso enquanto vocês estiverem aqui na universidade, né? Mas imagine aí que você trabalhar para uma empresa e vai desenvolver um sistema, ou você abre a sua própria empresa. Aí eu acho que aí o bicho pega mais, né? Quando você abre a sua empresa, e aí o dinheiro sai do seu bolso, aí você sente mais, né? Então você abre a sua empresa e resolve desenvolver uma solução que vai rodar, por exemplo, em lojas, um frente de loja, né? Que vai rodar nos caixas de certas lojas, e aí o cliente seu diz, olha, eu tenho uma rede de lojas e eu tenho, né, vou precisar de 1000 computadores. Qual computador eu compro para rodar o seu sistema? Então, se você não entende muito bem, você vai, com receio, você vai dizer, compre aí um i5, um 16 GB de RAM, né, para não ter um perigo do computador travar alguma coisa e o cara cair em cima de mim. Mas aí o preço da tua solução vai lá para cima, e aí vem um concorrente seu e diz, não, você pode rodar aqui numa Raspberry, um processador ARM, certo? De 2 núcleos e tal, e meu programa é otimizado para explorar esse hardware ao máximo, e ele vai funcionar e vai tirar um bom proveito. Então aí o teu concorrente, ele ganha de você porque vira uma solução mais barata. O seu software pode até ser mais barato, mas a solução em hardware torna a tua solução mais cara, certo? Isso é um exemplo, né? Mas a gente pode jogar esse exemplo para um sistema na nuvem, então você especifica um sistema, joga no Amazon, no Microsoft Azure, ou Oracle, o que quer que seja, essas empresas que rodam o teu serviço na nuvem, elas vão te cobrar pelo recurso de hardware utilizado. Então, se você especifica ruim, abaixo, o teu sistema começa a não funcionar bem. Se você especifica a mais, o preço sobe, né? E aí tu fica sem uma solução competitiva. Vem um concorrente seu que entende da arquitetura do computador, que fez esse casamento, né? Qual é o software e qual é o hardware que melhor casa com esse software, como explorar recurso de memória cache, explorar recurso de memória
virtual, explorar paralelismo e tal. Então, ele sai na vantagem com relação à sua solução, certo? E é isso que a gente vai estudar aqui. Então, essa é a toada que a gente vai levar aqui durante a disciplina, certo? A gente vai falar sobre isso repetidas vezes. Então, a possibilidade dos programadores em utilizar o computador é vinculada a esse conhecimento sobre arquitetura, né? Então, como eu disse, né, o computador ele pode ter vários recursos, mas você só vai conseguir usar se você souber como funciona bem essa arquitetura, e vai repercutir no sistema final, inclusive na parte de segurança dos seus dados. Nessa parte de segurança, ela é bem crítica, né? E segurança, se você for para o termo mais abrangente, né, o termo security, né? Então, um sistema, quando você fala em inglês security, você tá também relacionando um sistema que ele é seguro, não no sentido que ele é apenas protegido contra invasões, invasores, ou hackers, né, ou crackers e tal, mas ele é seguro no sentido de também ser confiável. Você tem segurança que ele vai funcionar. Então, ele não vai travar, ele não vai dar estouro de memória, certo? Não vai reiniciar, não vai afetar outros processos e tal. Então, você tem a segurança de que ele vai funcionar bem. Então, para isso, você precisa muito desse conhecimento em arquitetura de computadores. Bem, para a gente começar, eu vou começar lá de baixo, né, como a unidade mais básica aí do computador, que é o transistor. Isso aqui é interessante, né? Então, eu apresento isso para vocês de ciência, quando eu falo com alunos de engenharia da computação, geralmente, dependendo do semestre, eu não falo sobre isso, porque ele já tem um conhecimento aprofundado disso, de outras disciplinas e tal. Não sei se eu parto do princípio que em ciência isso não aconteceu ainda, essa visão do transistor, e aí a gente vai repercutir isso aqui, vocês vão entender também por que esse conhecimento é importante, vocês vão entender lá na frente, quando a gente for falar de memórias e desempenho no geral, tá? Bem, então o transistor é o elemento básico para a construção dos processadores e das memórias, tá? Não só processador, mas memória também. Então, eu vou tentar aqui passar para vocês qual é a ideia, certo? Então, aqui, eu vou começar pela esquerda. Então, aqui a gente tem um transistor, tá? Esse transistor, ele é feito de um material que ele tem a propriedade de ser um semicondutor, tá? Então, no ensino médio, a gente aprende que existe material isolante e material condutor, né? Como se fosse 0,1. Ou é isolante ou é condutor. Não é assim, certo? Porque se fosse assim, o cara, o funcionário da Energisa, quando fosse mexer no poste, ele ia de sandália havaiana, né? E ia mexer no poste. Ele não vai. Você percebe que ele vai com uma bota bem de borracha bem alta, vai com macacão especial e tal, porque existem níveis de isolamento, certo? E níveis de condução de energia. Então, e existe um tipo de material, então, na verdade, é o seguinte, você tem materiais que conduzem mais, conduzem menos, num gradiente gigante, certo? Então, você pega ali na tabela periódica, cada elemento ali tem um nível de isolamento elétrico, tá? Bem, então, um material bem interessante é o silício. Existem outros ali na tabela periódica, se você for olhar, os elementos que estão próximos dele têm uma característica parecida, e o silício foi escolhido porque ele é mais abundante na natureza, tá? Então, acabou sendo escolhido. E aí você barateia a produção. Então, qual uma característica do silício? A do silício é o seguinte: o silício em condições normais, ele é um isolante, tá? Ele tem uma capacidade de isolamento. Uma capacidade de isolamento suficiente para essa tensão que a gente utiliza em circuitos e tal, certo? Agora, ele tem outra propriedade, é que se ele for manipulado, se você mexer com a temperatura dele,
ou você criar campos magnéticos dentro dele, campos elétricos e tal, ele muda essa propriedade e se torna um condutor, certo? Então, esse tipo de material que você consegue manipular, então ele é condutor e você consegue de alguma forma manipular para ele virar um isolante, ou ele é isolante e você consegue transformar ele em condutor, são chamados de semicondutores, tá? Então, ele é condutor, depende da situação, tá? Então, por isso que a gente diz assim, é um processador baseado em semicondutores, é uma memória baseada em semicondutores. No final, está se dizendo que usa-se silício e que a base desse componente são transistores, tá? Então, aqui na figura à esquerda, esse material escuro aqui é o silício, tá? O silício, ele tem como excedente cargas positivas, certo? Então, ele é um, um material que tem a tendência a receber elétrons, certo? Se ele for estimulado. Do outro lado, a gente, o que é que se faz? Pega esse silício, né? Isola ele aqui em 3 partes. Então, essa parte cinza escura aqui, que com cargas, ele tá no estado normal dele. Então, ele está com cargas positivas em excesso, né? Está predominantemente positivo. Você pega 2 regiões aqui e dopa ele, né? Aqui é a região dopada, né? Então, ela é dopada, e aí usa alumínio, usa outros materiais, mistura com ele para criar essa dopagem. E aí esse pedaço aqui se torna um pedaço com mais cargas negativas. Qual é a ideia, né, nisso tudo? Bem, então aqui, do lado esquerdo, você tem o gate, né, que é a porta do transistor, e aqui tem o source aqui, uma fonte do substrato, tá? Do lado direito. O que é que se faz? Liga-se aqui, porque aqui eu não tem esse desenho, mas você liga, isso aqui fecha o circuito em uma fonte de energia, tá? Você joga uma tensão aqui, certo? E aqui você pode colocar um aterramento, certo? E aí o que é que você está fazendo aqui? Você está gerando um campo magnético, desculpa, um campo elétrico aqui dentro desse canal, né? Vocês estão vendo meu mouse aí passando, né, de um lado para o outro. Esse canal, você gera corrente elétrica aqui e um aterramento desse lado, certo? Você imagina aí que você vai e bota numa pilha aqui, tá? Liga uma pilha e aqui você aterra. O que é que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui, eles vão existe uma tendência dos elétrons migrarem, porque esse lado aqui vai ser o lado positivo da sua fonte, e aqui o lado negativo. Então, os elétrons que estão aqui, nesse substrato, eles têm uma tendência a quererem migrar para o lado positivo, certo? Porque o positivo é o gate. E aí o que vai acontecer? Ele vai passar para o segundo estado, que é esse aqui, ou seja, a fonte aqui, a diferença de potencial, ela é suficiente para empurrar os elétrons, porque criou-se uma carga positiva aqui do lado esquerdo, e aí isso puxou os elétrons que estavam de bobeira por aqui, puxou para cá, e aí fez o que chama de um canal negativo, um canal N, tá? Então, o que é que acontece? Aqui virou um canal N. E aí, o que é que acontece? Então, vamos lá. Do lado esquerdo, eu não tenho canal, né? É o estado natural dele, o transistor. Do lado direito, eu tenho esse canal. Se você chegar nesse transistor aqui e fizer o seguinte, será que esse transistor, ele tem um canal ou não tem um canal? Se você quiser saber se esse canal está presente, o que é que você faz? Você vem nessa outra porta aqui, esse outro source aqui, e você gera uma corrente elétrica aqui, certo? E aqui você puxa para um aterramento e você coloca um medidor de corrente aqui. Você vai medir. Né? Ou você vai colocar um LED para ver se ele vai piscar, se ele vai acender. E aí o que acontece? Quando você joga corrente aqui, os elétrons, que são negativos, eles vão tentar percorrer isso aqui, eles chegam nessa região dopada, mas eles não conseguem avançar aqui porque não existe esse canal. Né? Porque esse que é o silício aqui,
ele está na forma isolante dele, certo? E aí eles não conseguem ultrapassar. Resultado, no dreno aqui em cima, você não detecta corrente. Você diz, não tem nada aqui. A gente pode dizer que ele está no estado que não tem a ponte, o canal aqui. Ou você pode dizer, esse meu transistor, eu vou dizer que ele tem 0. Não tem nada. O estado dele é 0. Se você agora pega esse source, joga uma corrente aqui e fecha esse canal, e agora você faz a mesma coisa, o canal está fechado. Você vem aqui, joga uma corrente aqui, o que é que aconteceu? Os elétrons vão sair do source S aqui, certo? Vão atravessar a região dopada, vão atravessar o canal, vão chegar do outro lado e vão ser detectados pelo dreno aqui, certo? E aí você vai dizer, se o dreno tem uma corrente elétrica passando por ele, significa que ele é 1. Né? Eu vou usar essa notação. É por isso que a notação que a gente utiliza nos nossos computadores e tal é a notação binária, certo? Porque se você dissesse, eu queria que fosse decimal, então você teria que nesse dreno aqui tem uma forma mais complexa para você medir qual a intensidade dessa corrente, e aí você quebrar em 10 níveis, e dizer, se tiver no primeiro décimo de corrente, de intensidade, é 1. Se tiver no segundo, é 2. Certo? Então, seria muito complexo para um sistema. É mais fácil para um sistema, você implementar um sistema assim, que simplesmente detecte se tem corrente ali ou se não tem. Certo? Aí, ou é 0 ou é 1. Deixa eu ver se alguém chegou na sala, porque... Só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo... É rapidinho. Cadê? Chegou aqui. Beleza. Então... Pronto, beleza. Certo? Então, entenderam, né? Como é que você sai do estado 0, o transistor aqui tem 0, e o transistor aqui tem 1. Como é que você volta, né, do nível 1 para o nível 0? Você simplesmente desliga essa corrente, essa fonte aqui de corrente, que estava no SS. Quando você desliga, a tendência do silício é voltar para o estado natural dele. O que é que vai acontecer? Os elétrons desse canal aqui, aos poucos, eles vão voltando e se espalhando pelo silício, certo? E aí o que acontece? Esse canal vai encurtando, diminuindo de tamanho, até chegar no nível inicial, que é isso aqui, tá? Então, o que é que significa? Que quando o canal está completo, né, todo preenchido, o nível de corrente aqui, detectado pelo dreno, é máximo. Quando ele vai diminuindo, essa corrente aqui vai também diminuindo, né, a amperagem ela vai diminuindo a intensidade. E aí se estipula ali um valor na metade, mais ou menos, da corrente máxima, aqui no dreno. Se for abaixo dessa corrente máxima, ele vai dizer que é 0. Se for acima, não é corrente máxima, não, é corrente média ali. Se for mais ou menos abaixo da metade, é 0. Se for acima da metade, é 1. Tá? Então, o que é que isso significa? Que agora eu tenho um componente que eu posso utilizar como se fosse uma memória. Certo? Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte, imagine que isso aqui é uma memória que grava só um bit. O que é que eu posso fazer? Aqui, no estado inicial dela, é a memória que tem um bit 0. Aí eu posso chegar e dizer, não, o que é que eu posso fazer com essa memória? Eu posso ler? Pode. Se você jogar aqui em S, a corrente, você vai ler o valor e vai perceber que ela tem o valor 1. Então você consegue ler da memória. Eu consigo escrever nessa memória? Você consegue. Se você joga uma coisa, se ele é 0 e você quer escrever 1, você joga a corrente no SS aqui, certo? Essa corrente aqui, ela vai criar o canal, e quando você for ler em seguida, certo? Ler aqui no dreno, você vai ver que tem corrente e ela virou 1. E aí nessa memória eu consigo passar eu consigo escrever o 0? Consegue. O que é que você faz? Você desliga a fonte SS aqui, e gradativamente esse 0, esse 1 quer dizer, né, que é o canal está formado, o canal vai se desfazer,
E o que era 1 aqui, né, vai para o estado inicial e vai se tornar 0. Então, você tem uma memória de 1 bit. Tá? E é dessa forma, né, por incrível que pareça, mas é dessa forma que todas as memórias, elas são montadas. Então, você pega ali, se você tem 1 gigabyte de memória, né? Então, 1 giga vai dar em torno ali de 1 bilhão, né? Então, 1 gigabyte vai dar em torno de 8 bilhões de transistores como esse, tá? Alinhados, e aí você forma a sua memória de 1 giga, tá? Então, e aí você, claro, né, você compõe vários bits desse, forma uma palavra de 1 byte, e aí de 1 byte você forma, né, uma palavra de 16 bits, e aí você vai ampliando, certo? Então, esse é o princípio sobre tudo isso. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque tem uma coisa aqui bem interessante, que não sei se vocês perceberam, que é o seguinte: isso aqui tem um problema de desempenho, certo? Qual o problema de desempenho? O desempenho é, você tem essa memória aqui, e ela está no estado 0, ela tem 0 nela, e você quer escrever 1, essa escrita não é instantânea. Você não liga esse SS aqui e instantaneamente o canal se forma e ele vira 1. Existe um tempo, certo, para isso acontecer. Os elétrons vão se movendo, é rápido, tá? Isso é bem rápido. Mas tem um atraso, certo? E aí a gente, um atraso, mas é um atraso pequenininho, na casa de uns nanosegundos e tal. Isso é bobagem. Não é bobagem, porque quando você pega ali bilhões de transistores e você rodando num clock, numa velocidade muito alta, quando você vai somando esses nanosegundos aí de atraso, no final dá um tempo considerável, certo? Aí, vamos lá. E a mesma coisa, então para você escrever, passar do estado 0 para o estado 1, leva um tempo. Você liga aqui o substrato e aí o canal tem que se formar numa quantidade de elétrons suficiente para que o dreno classifique esse transistor de 0, classifique como 1. Tá? Então isso leva um tempo. Da mesma forma, quando você está no estado 1 e você quer passar para o estado 0, não é instantâneo. Você tem que desligar o SS aqui, a fonte do substrato, aí os elétrons vão se espalhando, certo? Essa corrente no dreno aqui, ela vai caindo até atingir o momento que o sistema detecte que ali é o valor 0, e não mais o valor 1, certo? Bem, e o que é que isso significa? O que é que isso implica? Tá? Que tempo é esse? Quanto tempo ele leva para sair de um estado para o outro, certo? É interessante a gente pensar que é o seguinte: esse tempo ele é proporcional ao tamanho desse transistor, né? Se o transistor fosse do tamanho dessa figura aqui, isso ia levar alguns segundos, certo? Para ele sair de um estado para o outro. Entretanto, qual é a ideia dos projetistas de processadores e circuitos integrados? É cada vez tentar encolher esse transistor, certo? Encolher esse transistor para ele ficar tão pequeno que com pouca corrente aqui, ou na verdade, que poucos elétrons sejam suficientes para fechar esse canal. Então, se esse canal aqui, se nesse canal couberem, sei lá, 1 bilhão de elétrons, e você conseguir para encolher esse transistor para caberem aqui 1000 elétrons, né? Claro que vai ser muito mais rápido fechar esse canal, certo? Então, fecha o canal muito rápido, e quando você desliga, ele abre esse canal também bem mais rápido do que a versão grande do transistor, né? Então, os primeiros transistores feitos em laboratório e tal, tinha na casa de milímetros. Você conseguia abrir e enxergar uma coisa parecida com essa daqui, certo? Ou com a lupa e tal, você conseguiria ver. E isso foi encolhendo, né? Então, os transistores, a indústria foi avançando e foi conseguindo encolher esses transistores, até cair na casa do micro, né? Então, o milímetro é 10 a menos 3 metros, né?
O micro é 10 a menos 6 metros, e hoje, já faz um tempo, que os transistores estão na casa nano, né, certo? Que vai ser 10 a menos 9. Então é muito pequeno, tá? Então, é por isso que a gente chama de nanotecnologia. Tá? A gente está na era da nanotecnologia. O que é isso? Significa que, basicamente, conseguimos encolher os transistores para uma escala nano, certo? E aí, nessa escala nano, você consegue fazer mudar de estado, né, conseguir mudar o transistor de estado na casa de nanosegundos. Certo? Então, é muito rápido. E o que é interessante? É que essa escala de você conseguir mudar o estado em nanosegundos, se você, né, vocês sabem que o, o período é o inverso da frequência, né? Então se você for inverter agora e tentar olhar a frequência, 10 a menos 9, quando você inverter isso para você medir a frequência, né, suficiente, necessária para trabalhar com esses transistores, 10 a menos 9, quando você inverter, vai virar 10 a nona, que é giga. Então é por isso que nossos processadores conseguiram atingir o gigahertz. Então, o clock que o processador consegue atingir, ele primeiro, existem outros fatores limitadores, né? Então, por que não existe um processador de 200 GHz? Tá? Um dos fatores limitadores é esse tempo que vocês estão vendo. Então, se o transistor leva alguns nanosegundos para sair do estado 0 para o estado 1, você não pode ter um clock mais rápido do que isso. Isso significa que o que é que o clock vai dizer? Que ele lê agora o valor 0, então, e aí ele tem que esperar um tempo necessário para que, caso tenha havido uma mudança do estado 0 para o estado 1, quando ele for ler, ele leia o 1. Se você coloca o clock mais rápido do que isso, ele pode fazer uma leitura durante o processo, na metade do caminho, enquanto ele está mudando de estado. E aí ele lê na metade do caminho, e aí ele lê um valor equivocado. Certo? Então esse é o problema. Né? Então, o tamanho do transistor vai repercutir diretamente no clock que você tem no seu processador. Tá? Bem, aí você também pode se perguntar, né? Mas espera aí, mas esse transistor aí está falando de memória, né? Mas o que acontece? O transistor, ele, aqui nesse exemplo que eu estou mostrando, é uma configuração de transistor feita para se usar como memória, mas os transistores, existem várias formas outras formas de você configurar transistores, mas todas muito parecidas com essa configuração aqui, e a gente pode também fazer composições desses transistores para formar as portas lógicas. Então, uma porta AND, o que vai ser uma porta AND lá que vocês viram, acho que circuitos lógicos, né? Acho que é circuitos lógicos que vocês veem. E aí, o que é uma porta AND? Você ter dois transistores, e aí o que acontece? Você vai ter, como saída, vai sair o bit 1, se a entrada no primeiro transistor, ou seja, se o primeiro transistor tiver com a ponte fechada, o canal N fechado, e o segundo também tiver com o canal fechado. Então, os dois transistores têm 1. E aí você tem, como resultado, 1. Como é que você faz isso? Basta você colocar dois transistores em série. Então, se você imaginar aqui, ó, sai um sinal dessa corrente S aqui, nessa porta S, entra uma corrente aqui, aí ele consegue atravessar esse primeiro transistor. O dreno aqui, ó, você liga esse dreno, se você ligar, desculpa, se você ligar esse dreno aqui, certo? No source S de um segundo transistor, ele só vai conseguir atravessar o segundo se o segundo também estiver com o canal fechado. Ou seja, o segundo transistor, você vai ler e aí você vai perceber, você vai responder. Esse AND é verdadeiro ou falso? É 1 ou 0? Ele só será 1 se o primeiro transistor tiver com o canal fechado e ele vai atravessar o segundo transistor também estiver com o canal fechado. Aí você tem o resultado da porta AND. Então isso, eles estão em série. Se você coloca dois em paralelo, você faz uma porta OR. Aí vocês viram também que se você fizer composição de portas OR, você faz um somador, né? E um AND lá no vai 1.
Se você fizer composições, aí você tem uma soma, né? E se você fizer composições de porta-end, você faz multiplicação, né? Ou então você faz várias somas, aí você tem a multiplicação, e aí você pode fazer um NOT também com transistores, você tem a negação, então você faz todas as operações, ou seja, o que é uma ULA, né? A unidade lógica aritmética do processador, que faz todas essas operações de soma, multiplicação, divisão, né? É, o que ela faz lá dentro? O que ela é lá dentro? Ela é um combinado de transistores, certo? Um transistor ligado no outro. E aí vem também, essa ULA, ela vai conseguir trabalhar em uma frequência, um clock, proporcional ao tamanho do seu transistor, certo? Ou inversamente proporcional ao tamanho do transistor. Quanto menor o transistor, certo? Mais rápido o sinal consegue se propagar dentro de uma porta lógica. Então, se você tem uma porta lógica aqui, então você entra uma corrente pelo source aqui, ó, atravessa um transistor, depois ela vem atravessa um segundo transistor. Então, quanto tempo leva para a corrente elétrica atravessar um transistor e depois atravessar um segundo transistor? Vai depender do tamanho desse transistor. E aí se mede, se faz com simulação e tal, se coloca, se você tem uma lógica em um processador, que para você ter o resultado atravessa diversos transistores, você tem que somar o tempo que leva para cruzar todos os transistores, e aí você tem o atraso, o tempo que leva para fazer essa operação. Então, baseado nisso, você consegue calcular qual é o clock máximo que você consegue dar em cima daquela ULA, daquela unidade lógica aritmética. E aí você vai, certo, e aí qual a velocidade máxima que eu consigo dar no clock da memória? E aí você vai ampliando isso até você chegar no clock máximo que o seu processador consegue atingir, certo? Então aquele clock que a Intel publica, a AMD publica, né, que vem no, 2.3 GHz e tal, é resultado de todas essas simulações, esses cálculos em cima do tamanho do transistor, certo? Então, encolher esse transistor é importante. E a segunda coisa, implementar a ULA e os elementos lógicos do processador para que eles consigam executar operações atravessando menos transistores possível, ou seja, da forma mais otimizada possível, repercute no desempenho desse processador, certo? Bem, outra coisa interessante é que os processadores, por exemplo, o processador costumam ser lançados pelos fabricantes em famílias. Tá? A Intel adotou isso, tá? A Intel adotou que os processadores da família x86 eles compartilham a mesma arquitetura. Tá? O que é que significa? Que houve uma evolução, certo? Uma evolução do 286 para o 386, 486, Pentium, e aí o Core i, né, que é toda a família Pentium, né, porque o Pentium aqui está só como um nome, mas o Pentium vai do 1 ao 4, né, então Pentium 1, 2, 3, 4, depois a arquitetura Core i, e aí nas diversas gerações, tá? Por que isso é bom? Porque isso cria uma compatibilidade entre os programas, então quem tem um programa rodando no Core i5 primeira geração, esse programa vai continuar rodando e vai funcionar no Core i sétima geração, certo? Porque o Core i sétima geração, ele traz consigo uma compatibilidade regressa com o Core i da primeira geração e com o Pentium, e se brincar com 286, 386. Certo? Você consegue manter essa compatibilidade, certo? Agora, a organização desses, como o processador organiza seus componentes para executar essas operações, aí é totalmente diferente. Então, vejo que existe uma diferença entre organização e a arquitetura. Certo? A arquitetura vai dizer, principalmente, quais são as instruções assembly que aquele processador consegue rodar. E a organização é como os componentes do processador são montados para que ele consiga rodar aquele conjunto de instruções assembly. Certo? Bem, então, uma arquitetura geral, né, só para ter certeza que vocês não esqueceram isso, né, de todo esse tempo aí, de arquitetura 1 até arquitetura 2,
Nós temos a CPU, é a arquitetura principal que a gente vê hoje, né? A gente tem um barramento de endereços, um barramento com dados e instruções, e a memória principal. No processador, nós temos também a memória cache. Essa memória cache já foi, antes, ela ficava fora do processador, depois ela foi levada para dentro do processador, e ao longo dos anos ela foi crescendo aqui dentro, ocupando uma área considerável do processador, certo? A gente vai entender o porquê disso, né? Bem, isso aqui é o mínimo necessário para você ter alguma coisa, para você chamar essa coisa de computador, né? Você precisa de uma memória para rodar esse teu software, certo? E você precisa de uma comunicação dessa memória com o seu processador, e esse processador vai enviar sinais de controle, controlando os equipamentos, os demais dispositivos, e você tem uma memória cache aqui, né, para você, principalmente para você ganhar desempenho, tá? Então, essa arquitetura aqui, hoje em dia, ela está presente no smartphone, ela está presente no smartwatch, né, no relógio, está presente em computadores embarcados dentro de veículos, dentro de aviões, em máquinas industriais. Então, esses computadores estão em todos os lugares. Essa memória aqui significa que você consegue programar esse computador, né? Então, você consegue escrever o seu software aqui, e aí essa CPU vai rodar o seu software. Se você quiser mudar, você roda aqui muda o software aqui, você vai ter um novo comportamento na sua CPU. Então, isso aí é o mínimo para você dizer, isso aqui é um computador. E o que eu acho interessante? Eu acho interessante vocês ter isso em mente, de sair um pouco pensar um pouco fora da caixa, de que hoje existem diversos computadores. Então, eu estava falando esse exemplo para vocês no começo da aula sobre, você abre uma empresa e vai fazer um software que vai trabalhar em frente de loja, e aí você tem que escolher qual o processador que você vai utilizar, né? Nesses computadores, para rodar o seu software. Recentemente, a gente teve uma conversa com uma empresa de São Paulo, inclusive a gente está articulando para fazer uma parceria com eles, que essa empresa, o trabalho dela é uma arquitetura de computadores aplicada, né? O que é que eles fazem? Existe uma empresa que faz um software e chega para eles e diz, olha, eu fiz esse software aqui, jogue isso em um hardware e entregue para os clientes. Por que essa empresa que fez o software chama essa que fez o hardware? Porque a que fez o software, ela faz software, né, em Python, Java, né, e funciona nos seus PCs e tudo bonitinho. E aí, por exemplo, o que é esse software? Um software, por exemplo, que faz a contagem do estoque em um depósito gigantesco. E aí, o que é que ele faz? Esse software ele vai usar uma câmera, vai ler um código de barra, vai acessar um sistema da empresa, vai, né, checar que produto é esse, e aí vai incrementar a quantidade desse produto num banco de dados. Então ele está contando ali quantos tem no estoque. E aí você consegue implementar isso no seu computador, usa uma webcam e lê o código de barra e tudo, mas na hora do vamos ver, né? Então, essa empresa, ela customiza o software, escolhe um hardware, então eles disseram que usam muito tablets e smartphone, e aí eles fazem esse trabalho, então faz todo um trabalho de performance, de exploração da arquitetura, às vezes de otimização do código, para enxugar o máximo e dizer, olha, isso aqui eu consigo rodar no Motorola, tal, tal, tal. Certo? E a gente fez testes e aquilo que eu falei de segurança, né? Ele é seguro, ele não vai ficar travando, reiniciando e tal. A memória a bateria vai durar um tempo suficiente para ele fazer trabalhar num turno, depois ele bota para carregar e depois do almoço usa de novo e por aí vai. Então a empresa trabalha com isso, né? Então ela customiza e escolhe qual a melhor arquitetura para rodar o software de uma empresa que faz software. É curioso isso, né? Porque as empresas que fazem software geralmente não tem pessoas na equipe focadas nisso. Tá? Então, essa empresa, por outro lado, estuda a arquitetura a fundo, a arquitetura do processador ARM, no caso dos smartphones e tal. Certo? Então, isso é para vocês entenderem que no mercado de trabalho,
nem todo mundo vai trabalhar num cenário onde diga o seguinte, olha, vá fazer o seu software e você pode nadar de braçada, né? Pode implementar o seu software e ele vai rodar na arquitetura mais cara que for possível e necessária para rodar o seu software. Tá? Nem todo mundo chega nesse nível, né? Se você trabalha numa empresa que desenvolve softwares de grande porte, esses softwares vão rodar na nuvem. E o seu software, vamos supor, uma não otimização, né, vai repercutir num custo maior lá que a Amazon, a Oracle vai cobrar da empresa que você trabalha. E aí os caras vão pegar no seu pé, entendeu? Rapaz, você fez esse código aqui e tá dando estouro de memória, tá usando muita memória lá, ou então o tempo de resposta está muito lento. Quando é o software do fulaninho que trabalha com você, o tempo de resposta é mais rápido, consegue atender mais requisições por segundo, eu consigo faturar mais, entendeu? Então eles vão pegar no seu pé. E se você for para uma empresa que, como essa outra que eu citei por último, que joga software em dispositivos, smartphones e tal, eles vão pegar no seu pé porque o seu código tá muito grande, ocupa muita memória, não cabe na memória do dispositivo, tá muito lento, ou então tá tudo lindo, mas está consumindo muita bateria, tá certo? E aí tem um colega seu do lado que programa e ele consegue fazer a mesma coisa que você faz consumindo menos bateria do dispositivo, né? E daí aí você vai ter problema, certo? Então, aí mais uma vez, esse conhecimento de arquitetura de computadores, ele vai ser importante, certo? Bem, se a gente for falar de Hertz, né, como a gente começou a falar de desempenho, então logo vem a questão de frequência e Hertz, tá? Hertz é o nome do cara, né? O Heinrich Hertz ali, ó, que tá na foto, certo? Ele foi o primeiro a descobrir que a luz e o eletromagnetismo seguem o mesmo padrão, que é o padrão de ondas, ganhou o prêmio Nobel, né? Eu tive aí a felicidade de estudar um tempo na universidade que ele trabalhou. A universidade que ele trabalhou, a universidade tem dois ou três prêmios Nobel em ciência, a universidade. Né? O Brasil tem 0, né? Então daí vocês entendem como é que a gente tá atrasado, né? Enquanto os países estão discutindo tecnologia e tal, a gente está discutindo se menina deve vestir rosa ou menino deve vestir azul, é por isso que a gente é tão atrasado, né? Mas bem, um Hertz significa um ciclo por segundo, certo? Bem, então a gente sabe que o Hertz é muito utilizado em desempenho, né, para medir desempenho de computadores e tal. A gente vai aprender outras coisas aqui nessa disciplina, certo? E a começar por hoje. Bem, então, a gente sabe, né, já é acostumado a escutar, um processador tem 2,5 GHz, uma memória tem 233 MHz, tá? O monitor trabalha em 60 Hz. Então, isso é a frequência de trabalho do dispositivo. Então, o processador trabalha a 2,5 GHz, significa que ele vai dar um passo, né? Ele não vai rodar uma instrução nessa velocidade, não. Viu? Então, existem instruções que são rápidas, instruções que eu digo, instruções assembly, lá embaixo. E outras instruções que são mais lentas. Pouquíssimas instruções levam um ciclo de clock. A maioria leva mais do que um ciclo. Tá? E 2,5 GHz significa que ele vai rodar 2,5 bilhões, certo? De ciclos por segundo. A memória de 233 MHz significa que o processador consegue conversar, né, trocar dados com essa velocidade, com essa memória, no máximo nessa frequência. Então, mesmo que se você tiver um processador de 2,5 GHz e uma memória de 233 MHz, então você está ali com 10 a 3, né? Está ali com mil vezes, aproximadamente, né? Porque uma é 233, mas na casa aí de 1000 vezes, uma memória 1000 vezes mais lenta do que o processador, tá? E isso vai frear demais o processador, vai impedir o processador de fazer muita coisa, e aí por isso que existe a memória cache, certo? E por isso que a memória cache está dentro do processador, justamente para amenizar esse efeito, tá? E esse monitor de 60 MHz significa que você vai ter uma tela nova, né? Ele consegue gerar uma mudança de tela
ou melhor, 60 mudanças de tela por segundo, certo? Então, é suficiente, né, para a gente. Para a gente ver na tela sem aquele efeito de pausa. Bem, o outro conceito importante é a gente diferenciar o que é um sinal analógico e um sinal digital, certo? Porque a gente vai falar de computador, vai falar de sistemas digitais, e aí a gente sempre quer falar de sistemas que digital é melhor e tal, então a gente tem que entender o que é quem está falando, certo? Então, eu vou explicar isso, tem um texto que eu vou explicar isso na forma desse gráfico. Então, um sistema analógico, quando você for medir aqui ao redor do tempo, você for analisar a sua intensidade, seja som, né, intensidade do som, seja corrente elétrica, seja voltagem, o que quer que seja, ou o próprio valor que você quer transmitir, né, no caso de um número e tal, você tem o sinal analógico, ele segue assim, né, como em curvas, ele faz curvas. E o digital não, o digital é essa onda quadrada. Para ser mais simples de falar, o sinal analógico, o T aqui, o tempo, ele está no domínio dos números reais e a amplitude aqui também. Então, o analógico, ele pode ter, qualquer instante aqui, ele pode ter um valor diferente, instante de tempo, e esse valor pode ser qualquer valor aqui dentro do domínio dos números reais, certo? Então, se você for olhar dentro dos números reais, quantos valores tem entre 0 e 1, você vai dizer infinitos, né? Existem infinitos valores entre 0 e 1 no domínio dos números reais. E o digital não. O digital ele trabalha de forma discreta, né? Ou seja, ele só tem valores dentro do domínio dos números inteiros. Então, o tempo são valores inteiros e a amplitude aqui no eixo Y também números inteiros. Então, por isso que tem esse comportamento quadrado. Você tem um valor no tempo 0, um valor no tempo 1. O valor no tempo 1 é um número inteiro também. E aí, se você quiser, se você vai transformar esse sinal analógico nesse sinal digital, o que você vai ter mais ou menos é uma coisa assim, né? Então, a onda aqui, ó, o 3, um pico médio, um pico alto, e depois um pico baixo aqui, ó. Então você tem a mesma coisa no sinal digital, um pico médio, um alto e depois um pico baixo aqui, certo? Uma representação, né? Por que existe isso? Por que existe o digital? Justamente por essa natureza do sistema analógico. Você tem, entre dois valores aqui, você tem uma infinidade de valores possíveis. E no computador você precisa gravar os valores na memória. E você não tem uma memória que guarde números de tamanho infinito. Então você tem que restringir. Ó, eu vou guardar esse valor ao longo do tempo em um byte. Então, um byte são 8 bits, isso dá 256 combinações. Então significa que você pode ter 256 valores de Y aqui, mas você não tem infinito. Então, cada valor, você vai ter cada ponto aqui no gráfico, um valor binário respectivo, certo? Então, qual é a diferença, então? É que se você tem um dado, um sinal, qualquer coisa que é analógico, e você quiser que esse sinal analógico seja salvo em uma memória, guardado em um computador, você tem que converter para digital. E se você quiser que o seu computador depois faça algum tipo de processamento com esse dado, você tem que converter ele de analógico para digital. Então, na natureza, tudo é analógico. Certo? O que a gente enxerga, o nosso olho, ele é analógico, enxerga analógico, nosso ouvido ouve analógico, nossa boca fala, né? Nosso sistema oral fala de forma analógica, e o computador não consegue trabalhar com isso. Então, para você, eu estou falando aqui para vocês pela internet, então sai a voz analógica, entra no computador, o computador converte isso para um sinal digital, então vai virar um monte de bytes digitais, usa isso para fazer algum tipo de processamento no computador, por exemplo, rodar um filtro e tirar ruídos, né? Melhorar a qualidade do sinal, transmite isso pela internet, certo? E transmite pela internet, vai chegar no computador de vocês, o computador de vocês vai depois converter o digital para o analógico e jogar na caixa de som, ou no fone de ouvido. E aí você ouve analógico, né? Então essa é a ideia.
Então, como eu disse, né, os sinais analógicos, eles vêm da natureza, tá? Então, como eu falei, né, todo sinal da natureza, ele é analógico. Aí existe uma falsa, vou voltar aqui um pouquinho, uma falácia, né, que diz que o sinal digital tem mais qualidade do que o analógico. Então, quando a operadora de TV diz, olha, migre a sua TV para TV digital, muito mais qualidade e tal. Na verdade, o analógico, ele, por definição, ele tem mais qualidade, certo? Mas qual é o problema? É que o analógico, no caso da TV, né, ele transmite na antena pelo ar, né, ondas eletromagnéticas, e aí, no meio do caminho, cada obstáculo que tem, ou outros equipamentos eletromagnéticos, vão gerando interferência, e aí o sinal chega com ruído na sua TV. No digital, o que acontece? O sinal analógico, ele pode até sair com alguns ruídos, mas como ele é digital, você converteu para o digital, você consegue, via software, fazer um programa para você eliminar esses ruídos. Então ele chega na sua TV, mesmo que a internet esteja ruim, ele chega com uma má qualidade, mas a sua TV tem os softwares ali implementados que removem esse ruído, ou minimizam isso, e apresenta uma imagem de forma mais aceitável, certo? Então essa é a ideia. Então a ideia do legal do digital é você poder fazer um software para trabalhar com esse sinal digital, que você não consegue no analógico. Bem, e aí o outro lance também é que o sinal digital ele precisa ser, o sinal analógico ele precisa ser digitalizado, né, ser convertido para digital para poder ser processado. E aí existem alguns conceitos, né, por exemplo, uma amostragem. Então, para você fazer uma boa conversão, você tem que definir uma taxa de amostragem. O que é que significa isso? Significa que é a sua frequência ali no eixo X, no tempo, quantos valores por segundo você vai pegar analógico para converter para o digital, certo? Que seria aqui na figura, no eixo X aqui, ó, a granularidade aqui o tamanho desses quadradinhos aqui, né? Se você fizer quadradinho com o dobro do tamanho desses aqui, ó, você vai diminuir a qualidade do seu sinal digital. Se você aumentar a frequência, ou seja, os quadradinhos, você vai pegar mais amostras por segundo, o seu sinal digital vai ficar mais parecido com o analógico, ou seja, com mais fidelidade, né, com mais qualidade, certo? Então, essa taxa de amostragem é no eixo X. E a quantização é o processo do eixo Y. Ou seja, você vai pegar cada valor e vai quantificar. Cada valor que você lê do sinal, no tempo, que é um sinal analógico, é um número real, você pega aquele número real e vai converter para um inteiro mais próximo. Então, você quantizou, né, quantificou, né? Então, é o trabalho de quantização. Essa quantização, quem já brincou de MP3, aí você tem música em 128 Hz, em 64 Hz, 256 Hz, então ali vai ser a taxa de amostragem que você, ali é a taxa de amostragem, você aumenta para você ter mais fidelidade. A outra coisa que você pode, quem é dos videogames e acompanha, né? Ah, tu tem um videogame de 8 bits, de 16 bits, 32 bits, então ali é mais relacionado ao tamanho de cada valor. Então ali é um tipo de quantização, certo? Então tem a ver com a qualidade depois, porque quantização que vai gerar gráficos, né? E os gráficos tiverem 8 bits, a qualidade vai ficar menor, 16 bits, então você aumenta a quantização dos seus pixels lá, né? Então você tem uma qualidade de imagem melhor. E outra coisa também que você pode fazer com o sinal digital é você codificar. Já que ele virou digital, ele virou números binários, você pode fazer esquema de codificação. O que significa? Você pode jogar um algoritmo que faz uma operação aritmética daquele número com um código, e aí você, por exemplo, pode usar isso para cifrar, né, para criptografar o seu dado. Na telefonia, usam isso para saber de quem é a voz que está viajando. Você bota o código do usuário ali, junto com a voz, entendeu? E aí você consegue uma gerência, né, gerenciar melhor essa conversação. Bem, então aí, um exemplo aí de codificação, né, então você pode codificar de formas diferentes, mas aqui apesar de estar aqui no slide, eu não vou
não vou falar muito sobre isso, não é tão importante, certo? Mas só que você pode pegar a ideia, representar o mesmo número, mas com códigos diferentes. Então, você pode usar, para representar o bit 1, você pode dizer que vai ser um sinal fixo em 1, ou então você pode dizer que o bit 1 vai ser quando eu tiver um bit 1, valor alto, e jogo para 0. Então, se ele tiver 1 e joguei para 0, ele é 1. E se ele está 0 e joguei para 1, ele é o bit 0, certo? Então, você pode fazer esse tipo de codificação, esse tipo de codificação ajuda você a eliminar ruído. Se tiver um ruído no meio, aí, nesse segundo aqui, por exemplo, né, que é mais elaborado, se tiver um ruído, o ruído não vai ter esse padrão organizadinho, e aí o sistema consegue perceber que nem é 0 nem é 1, né, porque não está seguindo esse padrão. E é o quê? É um ruído. Tá? Então, ele se torna mais tolerante. Tá? Bem, os computadores, a gente sabe que eles sofreram uma evolução, né, ao longo do tempo. Essa foto aqui é um ENIAC, é um dos primeiros computadores. Ele era baseado em válvulas, então esse carinha aqui, ó, é o sistema operacional. Essa daqui seria uma suposta, né, não sei o que ela está fazendo aqui, mas talvez uma supervisora ou uma usuária, né? Então, o que acontecia? Para você rodar um programa, você tinha que escrever esse programa em binários, e você passava para o operador, e o operador ia jogar, o programa era uma sequência de bits, ele ia passar o mapa de bits para a máquina, né, e executar e ficar observando se tudo estava correndo bem, e gerenciando qual a saída no final. E aí, depois de horas ou dias funcionando, ele imprimia o resultado também em binário e entregava para o cara, ó, você me deu esse programa e o computador deu essa saída. E o cara se virava para tentar entender o que aconteceu, né? Esse tipo de... E o sistema operacional aqui, no caso, né, ele também é responsável por escalonar, né? Então, se 3 pessoas chegarem com tarefas pedindo para ele rodar, ele vai colocar numa ordem, vai entrar num acordo entre eles, olha, o seu é menor, eu vou rodar primeiro, depois vou rodar o do fulano, você chegou por último, vou rodar o seu por último, e faz esse acordo entre os usuários, né? Que hoje em dia, tudo isso é feito por um software, né? Esse emprego aqui de operador de sistema deixou de existir, né? Bem, e aí, como evolução, o que aconteceu foi que os transistores substituíram os tubos de vácuo. Então, os tubos de vácuo eram tubos que justamente tem esse nome, um tubo de vidro que retira todo o ar, então ali ficava o vácuo, e aí você conseguia transmitir corrente. Se você abrisse e entrasse ar, aí ele virava isolante, né? Então, tem algo parecido com a ideia do transistor, mas era vidro, então esquentava, aí aquilo estourava, então tem manutenção. Além de ser muito lento, né? Você tem que encher um tubo de ar para ele virar isolante, esvaziar para ele virar condutor, então, certo? Era bem, bem trabalhoso. Então, os transistores, eles são bem menores, bem mais baratos, porque a fabricação é industrial e em massa, tem menos dissipação de calor do que os tubos de vácuo, então, sendo que hoje isso talvez o principal problema dos transistores hoje é essa dissipação de calor. Então você tem bilhões, como eu falei, né, de transistores numa área muito pequena, transmitindo corrente elétrica, então acaba que não existe uma máquina perfeita que recebe uma corrente elétrica, faz um trabalho e retorna 100% da corrente elétrica, então existe uma perda ali no meio, e essa perda no processo de passar de um transistor para o outro é uma perda na forma de calor. É por isso que quando você bota a mão no seu computador, você sente ele quente, né? Então, se o seu processador está quente, significa que ele está trabalhando muito e você está consumindo energia elétrica aí mais do que deveria. Se você tiver no notebook, a bateria vai durar menos, né? Então, isso vocês sabem muito bem. Esses dispositivos baseados em transistores são também chamados de dispositivos de estado sólido, né? Ganhou esse nome porque não há elementos móveis, por exemplo, o HD tem um braço, tem um disco que gira, né? Ele é todo mecânico, né? E uma memória baseada em estado sólido, a memória toda
toda de transistores. Então, você não tem mais esses elementos móveis. Tá? Então, esses transistores são feitos de silício, que a gente já falou, né? Que é a matéria, principalmente encontrada na areia, você encontra, como eu falei, em abundância. E ele foi criado em 1947 pela Bell Labs. Isso também, né? A criação do transistor também rendeu um prêmio Nobel, né, para os criadores, pessoal dessa empresa que não existe mais, essa Bell Labs. Bem, depois a gente foi para a área a gente atingiu a microeletrônica, que significa literalmente que os componentes eles estão na escala micro, tá? 10 a menos 6. E aí esse computador feito de portas lógicas, células de memória, interconexões, a gente já sabe, e tudo isso integrado em um semicondutor, e aí ganhou o nome de microchip. Né? Não sei se você já... Acho que ainda usa esse nome, microchip, né? Ganhou esse nome porque foi uma repercussão muito grande quando os transistores saíram da escala do milímetro e atingiu a escala micro, todo mundo ficou chocado. Poxa, microeletrônica, microchip, microcomputadores, então começaram a usar tudo micro, justamente espantado com esse avanço. E agora a gente está na nano, né? Não está diferente. Fala-se muito em nanoeletrônica, nanochip, certo? Nanotecnologia, tá? Então é o que está bastante em voga, né? E aí é só uma ideia da evolução. Então, a evolução dos computadores é diretamente relacionada ao encolhimento dos transistores, né? Então, primeiro os tubos de vácuo, depois os primeiros transistores, e a gente chama o tamanho relacionado ao tamanho da integração. Então, quanto menor o transistor, mais você consegue colocar transistores dentro do mesmo chip. Então, aqui em 1965, conseguiam colocar 100 transistores em o mesmo chip. Aí depois ali, 71, até 3.000. Depois de 77 ali, até 100 mil. Ali até 91, conseguiu 100 milhões de dispositivos. E aí foi chamado de VLSI. Esse nome que talvez vocês encontrem em alguns locais e tal, certo? Seria você está falando de dispositivos que vão ali de mais do que 100 mil transistores em o mesmo chip, você chama de VLSI. Né? Ele está na categoria VLSI, e depois tem o VLSI também, que é o ultra grande escala, que aí ultrapassa esses 100 milhões, né? Que a gente já está vivendo aí, já tem casos até de bilhões de transistores no mesmo chip. Uma outra coisa muito importante veio de um cara chamado Gordon Moore. O Gordon Moore ele é cofundador da Intel, certo? O que é que ele fez? Ele ele fez um estudo, né? Ele estava na Intel e eles tinham fundado a Intel e eles estavam nessa corrida por reduzir o tamanho dos transistores. Então ele fez um estudo baseado em todo o processo econômico, industrial e tecnológico, e ele estimou que o número de transistores num chip iria dobrar a cada ano, certo? Ou seja, você também pode ver por outro lado que a cada ano o tamanho do transistor iria reduzir pela metade. E o interessante é que ele disse, você também a gente pode olhar isso de outra forma, que a cada ano, né, segundo a perspectiva dele, a cada 12 meses, você conseguiria comprar um processador duas vezes mais rápido do que o processador do ano passado, entretanto, pelo mesmo preço. Certo? Então, o preço não ia crescer junto, não, dobrar não. O que ia dobrar era o tamanho o tamanho da integração, né? Então, os transistores iriam diminuir pela metade em um ano, certo? Isso mudou um pouco e virou 18 meses, tem sido a média, não 12 anos. Não 12 meses, mas 18 meses. O interessante desse trabalho dele é que isso foi constatado na realidade, isso foi verificado, que aconteceu, e foi chamado de Lei de Moore. E por que isso é importante? É que quando ele diz isso, se você pensar que você consegue dobrar a cada ano, significa que você está dizendo, olha,
primeiro, o número de transistores vai dobrar, vai crescer numa escala exponencial, certo? Então, isso é brutal. Quem acompanhou aí o crescimento do coronavírus e tal, e viu que a quantidade de infectados cresce numa escala exponencial, está vivendo e entendeu, né, o quão isso é rápido, né? Então, cresce muito rápido. E se você pensar que o número de transistores em um chip está relacionado ao poder computacional deles, então a gente pode também dizer que o poder computacional, né, dos processadores vai dobrar a cada ano, certo? E aí eu fico também pensando o que é que o ser humano já criou, né, que consegue crescer nessa velocidade de forma exponencial. O que é que o homem já criou desde do início da humanidade que consegue crescer, né, de forma exponencial? Se você disser que o coronavírus foi criado pela China, né? Se você acha isso, então você pode dizer, o coronavírus cresce, né? Então não deixa de ser verdade. Mas de fato, verdade, criado pelo homem, só os transistores conseguiram essa façanha. É tanto que todo mundo, a gente está vivendo hoje nessa revolução da inteligência artificial, que às vezes até a gente se espanta, né? Se assusta em como as coisas estão crescendo tão rápido, de uma forma assim, realmente assustadora, né? Então, se você for ver, eu tenho 41 anos, então o que eu já vi acontecer nos últimos, né, durante a minha vida, dentro de 40 anos, nenhuma pessoa viu, uma pessoa, por exemplo, que viveu, sei lá, no século XVI, na época do descobrimento do Brasil, o que é que acontecia de novo naquela época? As coisas evoluíam muito devagar, né? Então um cara nasceu e ele viu que inventaram a máquina a vapor, certo? E aí ele só viu aquela invenção na vida, o outro viu um telefone, o outro viu, a outra geração viu a TV, certo? Então tudo muito lento, e o que a gente já viu não está no gibi, né? A quantidade de invenções e criações que a gente tá vivenciando é coisa assim fora do comum. Esse crescimento é baseado nessa lei de Moore, certo? Tem base na lei de Moore, ou seja, o ser humano consegue criar computadores cada vez mais rápido, num crescimento exponencial. Então, isso faz com que, isso você pode dizer que todo o conhecimento humano, todas as áreas, se beneficiam disso. Então, todas as áreas têm pegado carona, e a humanidade tem evoluído, o conhecimento que a humanidade tem, a capacidade de gerar conhecimento, tem evoluído numa taxa exponencial. Só porque se consegue diminuir o tamanho do transistor na metade, né, a cada 18 meses. Né? Isso entre aspas, né? É complexo fazer isso, mas como o ser humano tem conseguido atingir isso, todas as áreas têm se beneficiado. Você pode até pensar assim, na ciência, e até as ciências humanas, a medicina, com certeza. Né? A velocidade com que se produz vacina, com que se analisa o DNA de um vírus, a velocidade, por exemplo, com o pessoal de ciências humanas agora, antes tinha que consultar uma biblioteca para ir atrás de um livro, para ler um autor diferente, ele agora pega o smartphone, abre, entra na Amazon, compra o livro, já baixa o PDF, já lê no celular. Então, a velocidade que se gera esse conhecimento é muito grande, e isso tem beneficiado todas as áreas. Né? Então, por isso que essa lei ela é interessante. Né? Então, mais transistores implica em densidade, né? Mais densidade de transistores, que gera mais componentes lógicos dentro do mesmo espaço, e aí você tem maior performance. Tá? Bem, então a lei de Moore, a gente pode ver aqui, ó, nasce a linha tracejada, seria a previsão de Moore, e a linha reta aqui foi o que aconteceu de fato. Né? Como os processos, as CPUs cresceram em número de transistores. Então, vocês veem que
tem um momento que dá uma caída, depois ele sobe, certo? Mas fica sempre em torno dessa faixa aí que o Gordon Moore previu. Tá? Bem, eu vou dar uma pausa aqui, certo? Porque já tem aí mais de uma hora de aula, para a gente não ficar tão cansativo. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai falar de memória de semicondutores, certo? E vai continuar desse ponto, tá certo? Vocês estão todos aí ainda? Dormiram? Estamos aqui, professor. Certo. Deixa eu